Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje, 5 de outubro, é uma quarta-feira de outubro, né? Já são mais 2 meses, estaremos aí chegando ao fim do ano. Muito bem, mas vamos então conversar realmente sobre coisas bonitas, que nesses dias a carta de São Paulo aos Gálatas, uma carta muito bonita, apaixonada inclusive. A carta aos Romanos repete o tema, mas não é tão apaixonada como essa carta. São Paulo aí estava realmente empolgado, né? E empolgado com uma questão que é muito séria. A questão justamente da liberdade interior. Quer dizer, você é livre, você se sente livre. E isso aqui é importante para você se realizar. Porque se você se sente assim oprimido, você se sente obrigado, tudo mais, aí a religião não tem sentido. Mas quando ela brota realmente do coração, de um amor grande que a gente tem, aí é a coisa mais bonita, é o caminho de Deus. Então aqui continua o tema de ontem. Você lembra, ontem São Paulo contava um pouco a história dele, perseguidor, depois se encontrou com Jesus lá em Damasco, ficou 3 anos lá em Damasco, depois vai a Jerusalém, passa 15 dias com São Pedro, Cefas, São Pedro, depois ele volta, se encontra também com Tiago e novamente São Pedro, né? E daí ele diz o seguinte, que houve uma questão muito séria, foi a questão, os seguidores de Tiago, que era, vamos dizer, o coordenador da comunidade de Jerusalém, o bispo de Jerusalém, defendia o seguinte: os pagãos, portanto não judeus, que quisessem entrar na igreja de Jesus, primeiro tinham de se tornar judeus, se circuncidar, pegar todos aqueles costumes, aquelas leis dos 5 primeiros livros da Bíblia, para depois serem batizados. E São Paulo, ele bate o pé, ele, Barnabé. Então ele diz o seguinte: 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Tito era um companheiro. Fui lá por causa de uma revelação. Então ele conta aqui, expôs aos líderes da igreja de Jerusalém o evangelho que ele pregou entre os pagãos. E também conta o que aconteceu. E aí então, qual foi a solução, segundo ele? Viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. Veja então, eles lá pensaram, repensaram, rezaram, tudo mais, e chegaram à conclusão: Paulo deveria continuar com a evangelização dos pagãos, e Pedro a evangelização dos judeus, né? E depois ele vai dizer, né, que Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, quer dizer, em sinal de estavam unidos, que reconheciam o trabalho de Paulo e de Barnabé. E depois ele diz aqui, veja só, o que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. Interessante, né? Lembrassem dos pobres. É assim, um conselho muito importante, né? E São Paulo, ele vai dizer: e isso eu procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Então veja só, ele contando essa história. É bonito isto, né? Quer dizer, ele continua com o trabalho dele, Pedro com o de Pedro também. Agora a recomendação, olhar para os pobres. Depois ele conta que depois de tudo isso, assim, concordado, tudo, né? O que aconteceu? São Pedro estava em Antioquia, e lá comia com os pagãos que tinham se tornado cristãos, tudo, e chegaram alguns seguidores de Tiago. Aí Pedro ficou com vergonha, já não comia mais com aqueles que eram os pagãos. Então o Paulo chegou lá, viu essa situação e disse a Cefas, a Pedro: se tu que és judeu, vive como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeu? Então
ele chamou a atenção. É interessante isso, interessante, né? Quer dizer, afinal de contas, Pedro estava à frente de todos os apóstolos. Mas Pedro errou, Paulo foi lá e chamou a atenção dele. Olha, você está errado, você não devia fazer assim. É uma lição bonita, né? Um homem que tinha coragem, um homem que tinha discernimento, um homem que sabia realmente as coisas de Deus. Agora uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abração e amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.